O Tribunal de Lisboa ecoava com o peso das palavras não ditas, como as notas graves de um fado antigo que se arrasta pela alma. Inês, a advogada de olhos castanhos profundos como dor no outono, ergueu-se de repente, o coração martelando contra as costelas como o sino da Sé de Coimbra em dia de procissão. Merda, Isabela, o que é que fizeste? Murmurou para si mesma, enquanto o juiz batia o martelo, selando o destino de uma vida que ela jurara proteger desde os dias de faculdade, quando os olhares se cruzavam nas bibliotecas empoeiradas, cheias de livros que cheiravam a tinta e a promessas quebradas. A sala explodiu em sussurros, jornalistas, família, o ar rarefeito de escândalo, mas para Inês, o mundo encolhera a um ponto único. O rosto pálido de Isabela, sua colega, agora ré em um litígio que cheirava a traição corporativa, como vinho porto azedo pela pressa de envelhecer. Tudo começara meses antes, em uma Lisboa que fervilhava com o calor do verão atlântico, onde o Tejo lambia as margens como um amante relutante. Inês Correia, aos 35 anos, era a estrela ascendente do escritório da advocacia mais antigo da Baixa, descendente de uma linhagem de juristas que remontava aos tempos de Dom Manuel I, quando as leis se entrelaçavam com as marés. Seu apartamento no Chiado, com varandas de ferro forjado viradas para o castelo de São Jorge, era um refúgio de azulejos pintados à mão e discos de fado de Amália Rodrigues que tocavam baixinho nas noites solitárias. Ela vestia-se com a elegância discreta das lisboetas, saias lápis que roçavam os joelhos, blusas de linho branco que sussurravam contra a pele e um colar de pérolas que herdara da avó, símbolo de uma tradição familiar onde o amor era sempre um segredo bem guardado, como as receitas de pastéis de nata no mosteiro dos Jerónimos. Isabela Santos, por outro lado, era o furacão que Inês nunca previra. Aos 34, com cabelos negros ondulados que caíam como as cascatas do Gerês e olhos verdes que evocavam as vinhas do Douro, Isabela fora sua colega na Faculdade de Direito de Lisboa, 10 anos atrás. Elas partilharam noites de estudo no Café Nicola, debatendo códigos civis entre goles de galão e risos abafados sobre os professores antiquados. Havia algo ali, um formigueiro no ar, um roçar de mãos ao passar anotações que duravam um segundo a mais. Mas Isabela, filha de um exportador de azeite do Alentejo, carregava o peso de expectativas familiares, casamento arranjado, herança a preservar, a sociedade conservadora de Évora que via as mulheres como guardiãs do lar, não como lobas no mundo dos negócios. Eu não posso, Inês, dissera ela uma noite, após um beijo roubado nas escadas da faculdade, sob a chuva fina que Lisboa tanto ama. O meu pai. A família. Eles esperam netos, não. Isto. E assim, Isabela fugira para o Porto, onde subira na hierarquia de uma multinacional de vinhos, casando-se com um homem que cheirava a tabaco e ambição vazia. Agora, em 2025, o destino ou o karma dos deuses do Tejo as reunira de novo. Isabela fora acusada de desvio de fundos em um esquema corporativo que envolvia falsos rótulos de vinho do Porto, uma traição que abalava a indústria sagrada de Portugal. Seu marido, o ambicioso Tomás, era o verdadeiro culpado, mas jogara aos lobos para salvar a própria pele, alegando que ela, a mulher instável, orquestrara tudo por ciúmes. A imprensa sensacionalista, com manchetes como escândalo no Douro, a rainha do vinho cai, pintava Isabela como vilã, ignorando as raízes alentejanas que a moldaram em mulher de honra, fiada nas tradições de colheitas manuais e canções de ceifa sob o sol inclemente. Inês recebera o telefonema numa manhã de dezembro, enquanto passeava pelo Rocio, o ar cortante como lâminas de faca. Inês, por favor. És a única em quem confio, a voz de Isabela tremia como folhas de sobreiro no vento. Inês hesitara, o divórcio de Isabela fora recente e doloroso, e quando nos jornais como um fado de perda, mas o velho instinto protetor, misturado a um resquício de amor não confessado, venceu. Ela aceitara o caso pro bono, contra os conselhos do sócio sénior, que resmungava sobre conflitos de interesse emocionais. Isto não é sobre emoção, doutor, respondera Inês, com o queixo erguido como as estátuas dos descobridores no Belém.
É sobre justiça que em Portugal sempre andou de mãos dadas com a compaixão. Os preparativos foram um turbilhão. Inês mergulhou em arquivos poeirentos nos arquivos nacionais, no Palácio da Justiça, onde o cheiro de pergaminho antigo se misturava ao café forte das secretárias. Ela viajava de comboio para o Porto, entrevistando vinicultores idóneos, homens e mulheres de mãos calejadas que juravam pela integridade de Isabela. Ela salvou a nossa cooperativa durante a crise de 2020, com os incêndios a lamber as vinhas como demónios famintos. No Alentejo, Inês caminhava pelos campos de oliveiras, onde a mãe de Isabela, uma viúva de olhos enrugados como casca de sobreiro, confidenciava entre lágrimas: "A minha filha sempre foi o sol da casa, mas o Tomás. Ele era a sombra que engolia." Essas histórias teciam a defesa de Inês como um bordado de Viana do Castelo, rico em padrões de dor e redenção. Mas o conflito interno de Inês era um abismo. Nas noites sozinhas, com o fado de Marisa a encher o ar, gente, da minha saudade, ela revivia memórias, o toque fugaz das mãos de Isabela, o riso compartilhado num piquenique no Monsanto, onde comiam queijos de serpa e sonhavam com viagens ao Algarve. O crush, esse sentimento que Portugal romantiza como saudade do que nunca foi, latejava como uma ferida aberta. "Sou só a advogada dela agora", repetia Inês ao espelho, ignorando o rubor que subia às faces. E havia pressão social. A família de Inês, devota às festas de São João no Porto, sussurrava sobre solteirona de 35, enquanto os colegas no escritório trocavam olhares cúmplices, sabendo dos rumores da juventude dela, amores fugidios com mulheres que partiam como gaivotas no Tejo. O julgamento começou numa segunda-feira chuvosa de janeiro, o céu de Lisboa cinzento como o luto de uma romaria. O tribunal no Palácio da Justiça, com suas colunas dóricas e tetos afresados, parecia um palco de ópera trágica. Isabela entrou algemada, um erro processual que Inês contestara furiosamente, o vestido simples de algodão alentejano contrastando com a pompa do lugar. Seus olhos encontraram os de Inês por um instante, e ali estava, gratidão misturada a algo mais profundo, um pedido mudo de salvação. Tomás, o ex-marido, sentava-se na mesa da acusação, impecável em fato cinzento, os lábios curvados num sorriso de víbora. Inês abriu a defesa com uma declaração que silenciou a sala. "Senhor juiz, senhoras e senhores do júri, em Portugal, onde o vinho é sangue da terra e a justiça é o vinho da verdade, esta mulher não é ladra, mas vítima de um amor falso que a traiu como o mar trai a costa em maré baixa." Ela apresentou provas, e-mails falsificados por Tomás, testemunhos de funcionários aterrorizados, relatórios financeiros que desmascaravam o esquema. Mas o promotor, um homem de Setúbal com sotaque carregado de azeite, contra-argumentava com veneno. A ré manipulou todos, inclusive esta advogada, cuja proximidade pessoal levanta questões éticas. O murmúrio cresceu. Que proximidade! E Inês sentiu o calor subir, como o sol de agosto no Alentejo. Foi no terceiro dia, durante o interrogatório cruzado, que o auto trancou. Tomás, sob o olhar implacável de Inês, gaguejou. Ela. Isabela. Sempre foi ambiciosa demais, queria mais do que o nosso casamento permitia. Inês avançou, o coração um tambor de romaria. Ambiciosa? Ou apenas humana, senhor? Como a minha cliente, que recusou a herança para construir algo próprio, contra as tradições que o acusa de violar? O tribunal prendeu a respiração quando Inês, num impulso que desafiava o código deontológico, deixou escapar. Eu conheço Isabela há anos. Não como advogada, mas como amiga. E sei que o seu amor pelo Porto, pela terra, é mais puro do que qualquer esquema sujo. Os olhos de Isabela regalaram-se, lágrimas brotando como orvalho nas vinhas. O intervalo veio como uma trégua de batalha. No corredor de mármore frio, Isabela agarrou o braço de Inês, o toque elétrico como o primeiro raio de verão. Porquê, Inês? Porquê arriscar tudo por mim, depois do que eu te fiz?
Inês virou-se, o mundo desfocando-se em tons de sépia, porque eu nunca parei de te amar, Isabela. Desde aquela noite na chuva, no chiado. Tu foste o meu crush, o meu segredo, o fado que eu canto sozinha. As palavras saíram como um rio represado e Isabela, com um soluço, puxou-a para um abraço breve, os corpos colidindo como ondas no cabo da roca. Eu também, Inês. Sempre. O Tomás foi erro, medo. Mas tu és a minha justiça. O julgamento prosseguiu com fúria renovada. O promotor invocou testemunhas que pintavam Isabela como manipuladora, incluindo uma prima distante que jurava tê-la visto em encontros suspeitos, uma alusão velada ao passado lésbico, que em Portugal, apesar dos avanços desde a legalização do casamento gay em 2010, ainda ecoava em sussurros conservadores. Inês rebateu com depoimentos de amigos do bairro Alto, onde Isabela frequentava bares de fado como a senhora. Felicidade não para tramas, mas para curar a alma com canções de perda. Em Portugal, o amor não é crime, declarou Inês ao júri, seja entre homem e mulher ou entre duas almas que se reconhecem no espelho do Tejo. Mas a traição veio de onde menos se esperava. O sócio de Inês, o Dr. Almeida, um homem de Coimbra com bigode grisalho e lealdade ao escritório acima de tudo, revelara ao promotor detalhes confidenciais do caso, trocados por uma promoção. É pelos bons velhos tempos, Inês, justificou ele num telefonema noturno, voz embriagada de moscatel. Não podes misturar coração e tribunal. A fúria de Inês foi um incêndio florestal. Ela demitiu-se na véspera do verdito, arriscando a carreira construída com o suor de noites insones. A justiça verdadeira não tem preço, doutor, atirou-lhe, desligando o telefone com um tremor das mãos. O clímax irrompeu no dia final, sob um sol de fevereiro que pintava Lisboa de ouro. O júri deliberava há horas, o ar carregado como antes de uma tempestade no Sintra. Inês e Isabela esperavam na sala adjacente, o silêncio entre elas um tapete de pétalas caídas. Se eu for culpada, começou Isabela, voz rouca como um fado de Severa. Inês silenciou-a com um dedo nos lábios. Não serás. E se fores, eu vou contigo. Para o Alentejo, para as praias do Algarve, para onde o mar nos levar. Elas beijaram-se então, um beijo casto mas profundo, selo de promessas antigas, o sabor a sal do Tejo e a doçura de memórias. O verdito veio como um hino, inocente. O júri, composto por lisboetas de todas as camadas, um pescador do cais do Sodré, uma professora de azulejos, um enólogo do Douro, vira além dos papéis, tocado pela humanidade da história. Tomás foi detido ali mesmo, algemas tilintando como sinos de Natal em Aveiro. A sala aplaudiu, um raro momento de catarse em tribunal português, onde a justiça costuma ser seca como o vinho verde novo. Mas o verdadeiro julgamento era o delas. Dias depois, com Isabela livre e o escândalo evaporando como névoa matinal, elas caminharam pelo bairro Alto, mãos entrelaçadas abertamente, um gesto revolucionário em 2025, mas ainda corajoso nas ruas onde o fado lamenta amores proibidos. Vamos para o Porto, propôs Isabela, olhos brilhando como vinho tinto sob a luz. Inês sorriu, o coração leve como um arraial de São João. Sim, mas primeiro, um fado para nós. Um que cante vitória, não perda. Anos mais tarde, em uma vinícola própria no Douro, com vinhas que se estendiam como abraços infinitos, Inês e Isabela criavam não só vinhos premiados, um tinto encorpado chamado Saudade Redimida, mas uma fundação para mulheres vítimas de fraudes corporativas, inspirada na resiliência alentejana. A família de Isabela, devagar, aceitava. A mãe plantava camélias no jardim em honra à nora e o pai, com um copo de porto na mão, brindava a justiça que inclui o amor. Inês, agora juíza no Tribunal Constitucional, usava o colar de pérolas em audiências, lembrando que em Portugal o direito não é só lei, mas o pulsar da alma coletiva.
E nas noites de lua cheia, quando o Tejo sussurra segredos aos poetas, elas dançavam um lento fandango no terraço, corpos colados como uvas na trepadeira, provando que o amor verdadeiro, como o melhor dos vinhos, melhora com o tempo, envelhecendo em barris de memória e graça. A vida após o verdito era um renascimento lento, como a primavera que teima em brotar nas encostas do Douro após um inverno rigoroso. Inês e Isabela, agora livres das correntes do passado, decidiram selar o seu pacto num ritual que ecoava as tradições portuguesas, uma escapadela ao Algarve, onde o mar Atlântico se encontra com o Mediterrâneo em casamentos de areia dourada e falésias vermelhas. Alugaram uma casinha em Lagos, com paredes caiadas de branco e janelas que emolduravam o pôr do sol como quadros de Paula Rego, cheias de emoção contida e mistério. Lá, sob o céu de um azul tão puro que doía nos olhos, elas conversavam horas a fio, desfiando no velo de anos perdidos. Lembras-te daquela aula de Direito Constitucional, quando o professor citou Camões e tu desenhaste corações nas margens dos meus apuntes, ria Isabela, os pés na água morna da Praia do Camilo, onde as grutas naturais sussurravam segredos ancestrais. Inês, reclinada na toalha de linho bordada à mão, herança de uma tia minhota, respondia com um sorriso tímido. Eu desenhava o nosso futuro, Isabela. Um Portugal onde duas mulheres podiam amar sem o peso dos olhares. Elas falavam de tudo, do divórcio de Isabela, que a deixara com cicatrizes como as ravinas secas do Alentejo, da carreira de Inês, pausada mas não quebrada, com convites para palestras em Coimbra sobre justiça e género na era pós-pandemia. Mas o idílio não era isento de sombras. A traição de Tomás reverberava, ele apelara da sentença, alegando provas novas, na verdade, calúnias plantadas por aliados corporativos, que viam em Isabela uma ameaça à velha guarda do vinho português. E o escândalo reacendera velhos fantasmas na família de Inês. Durante uma visita ao Porto para o São João, a mãe dela, uma senhora de cabelos grisalhos e chale de lã da Serra da Estrela, confidenciara num tom de lamento fado: "Filha, eu sei do teu coração. Mas e os netos? O teu pai sonhava com uma casa cheia de risos, como nas festas da vindima." Inês abraçara-a, o cheiro de bolos reais misturando-se às lágrimas. "Mãe, o amor não nega a família. Ele a expande, como o Tejo que alimenta Lisboa inteira." Isabela, por sua vez, lutava com a culpa. "Eu traí-te primeiro, Inês, fugindo para o casamento que me sufocava. Como podes perdoar?" Elas caminhavam pela falésia de Sagres, onde o vento uivava como as lendas de navegadores perdidos, e Inês parava para colher flores silvestres, margaridas que simbolizavam inocência renovada. Perdão é o vinho que fermenta devagar, amor. Nós duas merecemos essa doçura. Naquela noite, numa tasca local, com pratos de cataplana fumegante e vinho de lagoa, elas trocaram votos informais, anéis de prata simples, gravados com justiça eterna, sob o brinde de um pescador idoso que piscava. Em Portugal, o mar leva as dores e traz as bênçãos. De volta a Lisboa, a rotina tecia-se com fios de esperança e tensão. Inês retomara a advocacia freelance, defendendo casos de discriminação laboral em fábricas de cortiça no Alentejo, onde mulheres como Isabela, fortes, mas silenciadas, lutavam por voz. Isabela, exonerada, fundara uma consultoria ética para vinícolas, promovendo práticas sustentáveis que honravam as raízes portuguesas, colheitas manuais, respeito aos ciclos lunares, como nos tempos dos romanos que plantaram as primeiras vinhas. Juntas, elas frequentavam o Lux, o clube noturno do bairro Alto onde o house se misturava a ritmos fadunos modernos, dançando até o amanhecer, corpos sincronizados como as marés de Cascais. Contudo, o conflito reacendeu-se com a chegada de uma carta. O apelo de Tomás seria julgado em Évora, terra natal de Isabela, onde os ventos quentes carregavam o peso de julgamentos sociais. "Eles vão arrastar o nosso passado para lá", temia Isabela, enquanto preparavam malas num apartamento agora compartilhado no Príncipe Real, com paredes cobertas de azulejos de cenas românticas do século XVIII.
Inês, prática como sempre, respondia: então vamos enfrentá-lo com a verdade. Leva o teu fado contigo, Isabela, ele sempre te salvou. O Tribunal de Évora era um bastião de pedra antiga, com arcos moriscos que ecoavam histórias de reconquistas e perdas. A cidade, com suas planícies infinitas de sobreiros e o templo romano como sentinela, parecia conspirar contra elas. Vizinhos cochichavam nas feiras de queijos, recordando o casamento desfeito de Isabela como um escândalo maior que a peste de 1348. Tomás aparecera com um novo advogado, um tubarão de Faro que invocava vieses emocionais na defesa original, citando o envolvimento pessoal de Inês como prova de parcialidade. A advogada Correia e a Ré Santos partilham uma relação íntima, declarava ele, com um sorriso oleoso, enquanto o juiz, um homem de bigode farto e sotaque alentejano lento, franzia o sobrolho. Inês, agora testemunha e não advogada, subiu ao estrado com o coração exposto como um fado ao vivo. Sim, amo Isabela, confessou, voz firme apesar do tremor interno. Mas o meu amor não cega a verdade. Tomás manipulou documentos, como manipula palavras agora. O tribunal murmurou, choque misturado a empatia, pois Évora, terra de poetas como Florbela Espanca, sempre nutriu almas rebeldes. Isabela, sentada ao lado, apertava as mãos até os nós dos dedos branquearem, recordando a infância nas planícies, onde sonhara ser livre como as águias que planar sobre os montados. O testemunho pivotal veio da mãe de Isabela, Dona Rosa, que entrou no tribunal vestida de negro tradicional, como em romagem à Nossa Senhora da Rocha. Com voz rouca de canções de berço alentejanas, ela depos: o Tomás veio à nossa casa com promessas de ouro, mas levou a alma da minha filha. Isabela é o sangue da terra, honesta como o azeite que extraímos com as mãos. Lágrimas escorreram e o júri, camponeses e artesãos locais, assentiu, tocado pela humanidade crua, que em Portugal sempre vence os artifícios. O veredito, proferido sob o sol poente que tingia Évora de âmbar, absolveu Tomás de Apelo, condenando-o a anos de prisão. A multidão fora do tribunal aplaudiu, lançando pétalas de laranjeira como em festas de casamentos. Inês e Isabel abraçaram-se ali, sob os olhares curiosos mas cada vez mais acolhedores, um beijo leve selando a vitória, não só legal, mas do coração. Naquela noite, numa adega familiar no Alto Alentejo, com mais gambas a guilho e vinho de Borba, Dona Rosa ergueu o copo, pelo amor que cura, como o bálsamo das oliveiras antigas. Era o perdão pleno, o renascer de laços familiares em um Portugal que, devagar, abraçava todas as formas de amor. Com o apelo esmagado como uvas na prensa do Douro, Inês e Isabela mergulharam num capítulo de construção, onde o amor se entrelaçava com o tecido da nação que a gerara. Elas decidiram estabelecer raízes no Porto, cidade de pontes e portos, onde o Rio Douro serpenteia como um amante teimoso, carregando barris de vinho e sonhos de eternidade. Compraram uma casa antiga na Ribeira, com fachadas de azulejo azul e branco retratando cenas de vindimas mitológicas, varandas que davam para o cais onde outrora mercadores trocavam sedas por ouro. A adaptação foi um baile delicado. Isabela, com o seu instinto para os negócios éticos, transformou o resto do chão num enoturismo boutique, visitas guiadas às caves do Vila Nova de Gaia, onde turistas de todo o mundo provavam portos envelhecidos enquanto ouviam histórias de Isabela sobre o vinho como metáfora do amor, doce na boca, mas com um aftertaste de saudade. Inês, por sua vez, lecionava seminários na Universidade do Porto sobre direito e identidade de género em Portugal contemporâneo, citando desde a Revolução dos Cravos até as Marchas do Orgulho em Lisboa, inspirando alunas que olhavam com olhos de quem via um farol no nevoeiro do Douro. As noites eram sinfonias privadas. Elas cozinhavam juntas, francesinhas picantes para Isabela, bacalhau à brás para Inês, rindo de anedotas da faculdade enquanto o aroma de cominhos e azeite preenchia o ar. Música era o seu elixir, discos de fado de Ana Moura no gramofone antigo ou concertos no Casa da Música, onde se perdiam em melodias que falavam de corações partidos e remendados.
Tu és o meu fado vivo, sussurrava Inês, traçando os contornos do rosto de Isabela à luz de velas, evocarindo as romarias de Candelela e Processions em Fátima. Mas o conflito não dormia, ele mutava, como o vinho que oxida-se mal guardado. A família de Tomás, rica em exportadores de cortiça do Minho, lançara uma campanha de difamação subtil, artigos em jornais regionais questionando a moral de Isabela, insinuando que o seu relacionamento com Inês era o verdadeiro desvio, um escândalo que ameaçava a reputação do setor vinícola. Eles querem-nos isoladas, confidenciou Isabela numa manhã de outono, enquanto colhiam uvas num vinhedo parceiro nas encostas do Douro Superior, o sol batendo nas folhas como aplausos dourados. Inês, com as mãos sujas de suco púrpura, respondia: então mostremos que o nosso amor fortalece, não enfraquece. Vamos ao Festival do Vinho no Peso da Régua, em grande. O festival era um carnaval de tradições, ranchos folclóricos dançando ao som de concertinas, barris rolados por rapazes de calções vermelhos, mulheres com saias rodadas pisando uvas em lagares de pedra. Inês e Isabela montaram um stand para o seu saudade redimida, um vinho tinto encorpado com notas de cereja e baunilha, simbolizando paixão duradoura. Elas vestiam-se à portuense, Isabela num vestido florido inspirado nos bordados de Viana, Inês numa blusa de renda com saia peliçada. Ao provarem o vinho, os visitantes, enólogos céticos, turistas curiosos, locais de barbas grisalhas, paravam, surpresos pela história por trás. Duas mulheres que transformaram traição em triunfo, como Portugal transformou derrotas em império. Um momento de tensão veio quando o cunhado de Tomás, um homem corpulento de bigode encerado, apareceu no stand, copo na mão, voz embriagada. Isto é uma vergonha para o Douro. Mulheres como vocês destroem famílias. O ar gelou como o vento de tramontana que varre as vinhas. Isabela empalideceu, recordando noites de humilhação no casamento, mas Inês avançou, olhos flamejantes. Senhor, o verdadeiro destruidor é quem trai por ganância. Prove o nosso vinho, ele ensina lições que a sua família esqueceu. O homem, desarmado pela dignidade, murmurou uma desculpa e partiu, mas o incidente espalhou-se como fogo em palha seca. Naquela noite, no Hotel Ribeirinho com vistas para as caves iluminadas, Isabela desabou em prantos, o corpo tremendo como folhas em vendavala. Eu não aguento mais, Inês. Eles vão-nos caçar até ao fim. Inês abraçou-a, embalando-a como uma criança em berço de oliveira. Não, amor. Em Portugal, a resiliência é o nosso hino nacional. Lembra-te da restauração de 1640, o povo ergueu-se contra opressores. Nós faremos o mesmo. Elas fizeram amor então, não com urgência carnal, mas com ternura profunda, toques que mapearam cicatrizes emocionais, beijos que selavam feridas, um entrelaço de almas sob do céu de lençóis de linho minhoto. O contra-ataque veio da comunidade. Mulheres do Douro, viúvas de vinicultores, enólogas jovens, ativistas de cooperativas, organizaram uma petição online, pelo vinho e pelo amor livre, que viralizou nas redes portuguesas, de Lisboa ao Açores. Jornais como o Público publicaram perfis elogiosos, as guardiãs do Douro, amor e justiça num barril de esperança. Até a Presidente da República, numa visita ao Peso da Régua, provou o vinho e elogiou. Isto é Portugal, terra de amores bravos e vinhos eternos. Com o apoio crescente, Isabela e Inês expandiram a fundação, agora com capítulos em Coimbra e Faro, oferecendo aconselhamento jurídico gratuito a vítimas de abusos corporativos e discriminação de género. Elas palestravam em escolas, contando a sua história como um conto de fadas moderno. O tribunal não julga só atos, ele julga corações. A traição de Tomás, ironicamente, tornara-se o catalisador para a mudança, provando que em Portugal o sofrimento, como o fado, pode transmutar-se em beleza. Numa primavera florida, elas celebraram o primeiro aniversário juntas numa romaria Nossa Senhora da Lapa, no Porto, onde as procissões de velas iluminam as ruas como estrelas caídas.
De mãos dadas, vestidas de branco como noivas alentejanas, prometeram, juntas, contra ventos e marés. O amor delas, outrora um crush sussurrado, florescera num carvalho robusto, enraizado na terra que as unira. O segundo verão juntas trouxe um teste de fogo inesperado, como os incêndios que assolam o interior português, devorando tudo menos a essência da terra. Isabela descobrira uma gravidez, não dela, mas um eco do passado. Tomás, antes da prisão, deixara-a com um filho que ela nunca quisera, mas que agora, aos 18 meses, era uma bolinha de olhos verdes e riso contagioso, chamado Miguel, em honra ao avô alentejano. Ele não é dele, Inês. É meu. Nosso, se quiseres, confidenciou Isabela numa tarde chuvosa no Jardim da Ribeira, enquanto Miguel brincava com pedrinhas do Douro, alheio às tormentas adultas. Inês sentiu o mundo inclinar-se, como um barco no Tejo durante uma regata. Ela amava Isabela com a ferocidade de uma leoa minhota, mas a maternidade era um território inexplorado, marcado por dúvidas. E se eu não for suficiente? As minhas mãos foram feitas para leis, não para cuecas sujas. Elas passearam pela Foz do Douro, ondas quebrando como aplausos, e Isabela, com paciência de vinha de paciente, disse: amor não é posse, é cultivo. Miguel precisa de raízes, como nós. E tu? Tu serás a sua madrinha de alma, a que ensina justiça com histórias de princesas guerreiras. A decisão veio devagar, regada a conversas noturnas com chá de camomila e fado suave de carminho. Inês aceitou e o trio formou-se. Visitas ao Jardim Zoológico do Porto, onde Miguel ria das girafas como se fossem monstros amigáveis, piqueniques no Parque da Cidade, com sandes de pernil e queijos da Serra da Estrela. Isabela observava, coração inchado. Vês? Tu és natural nisso, como se tivesses nascido para nós. Mas o conflito familiar irrompeu quando a mãe de Tomás, uma senhora de Braga com devoção ferrenha a São Bento, exigiu custódia. A criança não pode crescer com aquelas mulheres, escreveu numa carta formal, cheirando a naftalina e preconceito. O litígio infantil foi um novo tribunal, agora no Juízo de Família do Porto, com paredes de madeira escura e o ar pesado de lágrimas contidas. Inês, de volta ao papel de advogada, preparou o caso com meticulosidade, relatórios psicológicos que pintavam Isabela como mãe dedicada, testemunhos de vizinhos ribeirinhos que viam o trio como a família mais alegre da rua. Em Portugal, a Constituição protege a família em todas as suas formas, argumentou Inês perante o juiz, uma mulher de Aveiro com olhos bondosos. Desde 2010, o casamento igual é lei e o amor parental não tem género. A avó de Miguel contra-argumentou com emoção crua: eu criei o Tomás sozinho após a morte do marido, nas fábricas de têxteis do Minho. Não deixarei o neto num ninho de pecado. O tribunal silenciou e Isabela, no estrado, desabafou: senhora, o pecado foi o pai dele me abandonar. Mas Miguel tem amor agora, o de Inês, que o lê contos de fadas onde as heroínas salvam reinos, o meu, que o leva às vindimas para aprender o ciclo da vida. Não lhe tire isso. Lágrimas fluíram e o juiz, tocado, concedeu custódia plena a Isabela, com visitas supervisionadas à avó. A vitória foi agridoce. Naquela noite, com Miguel dormindo no berço de madeira de castanheiro, Isabela e Inês choraram abraçadas na varanda, o Porto cintilando abaixo como um colar de safiras. Obrigada por não fugires, murmurou Isabela. Inês, beijando a testa dela, respondeu: fugir? Isso é para quem não ama de verdade. Nós somos como o Douro, curvamo-nos, mas não quebramos. Com o tempo, Miguel integrou-se como uma videira nova no enrelado. Inês tornava-se tia Inês, a que contava histórias de Dona Maria I e as Amazonas portuguesas imaginárias, enquanto Isabela ensinava canções alentejanas de berço.
A família expandiu-se. Dona Rosa visitava mensalmente, trazendo cestos de azeitonas e abraços que curavam. A mãe de Inês, após uma viagem hesitante ao Porto, presenteou Miguel com um urso de peluche de feltro minhoto, sussurrando: "Para o meu netinho honorário." O trabalho florescia em paralelo. A fundação delas, agora Justiça pelas Vinhas, colaborava com a Universidade de Trás-os-Montes, oferecendo bolsas para mulheres enólogas. Elas viajavam para conferências em Évora, onde o passado se reconciliava, ex-colegas de Isabela, outrora cúmplices do silêncio, agora aliadas, brindando com pelo amor que liberta. Até Tomás, da prisão em Évora, enviou uma carta arrependida: "Errei, Isabela. Cuida bem do miúdo. E sê feliz com ela." Era redenção tardia, mas em Portugal, onde o catolicismo tece misericórdia, nada é irremediável. Num verão de 2027, durante a festa das vindimas no Douro, com ranchos dançando e fogos iluminando o céu, Inês ajoelhou-se perante Isabela, num vinhedo sob as estrelas: "Casa comigo, não por lei, mas por nós, pela nossa videira eterna." Isabela, com Miguel no colo rindo, disse sim, selando com um beijo que cheirava a terra fértil e promessas. O casamento foi uma celebração humanista no mosteiro da Serra do Pilar, com vistas para Rio, amigos de Lisboa a Porto, fado tocado por uma artista trans de Coimbra, pratos de tripas à moda e vinhos da casa. Não houve drama, só alegria, prova de que o amor, quando nutrido, colhe frutos doces. Os anos seguintes foram uma tapeçaria tecida com fios de rotina e surpresa, como os bordados de Macau que Portugal levou para o mundo. Miguel crescia forte, um rapaz de 7 anos com o riso de Isabela e a curiosidade de Inês, frequentando a escola primária na Ribeira, onde aprendia sobre os descobrimentos ao lado de filhos de imigrantes cabo-verdianos, um lembrete de que Portugal é ponte, não muro. Ele chamava Inês de Mãe Inês agora, um título conquistado em noites de febre e manhãs de panquecas queimadas, e as duas mulheres partilhavam o orgulho de vê-lo desenhar vinhas com giz de cera, sonhando ser enólogo-juiz. A carreira de Inês atingir o pináculo. Nomeada juíza no Tribunal da Relação do Porto, ela ouvia casos com a sabedoria de quem viveu o amor como batalha. A lei é o espelho da sociedade, pregava em audiências, e em Portugal, esse espelho reflete diversidade, do fado ao hip-hop, do vinho tinto ao verde. Isabela expandira o enoturismo para o Alentejo, comprando uma quinta perto de Évora com oliveiras centenárias, onde ofereciam retiros para casais LGBTQ+, amor nas vinhas, com sessões de fado-terapia e vindimas simbólicas de corações escolhidos. Mas o conflito, como o ciclo das estações, retornou no disfarce de uma oportunidade ambígua. Uma grande casa vinícola internacional, a Vindor Global, oferecera a Isabela um cargo executivo em Lisboa, salário milionário, viagens ao mundo, mas com a condição velada de discrição pessoal, pois o CEO, um britânico expatriado, temia polémicas num mercado conservador. "É o sonho da minha juventude", confessou Isabela numa noite de tempestade, o Douro rugindo lá embaixo como um dragão adormecido. Inês, folheando autos judiciais à luz de uma lâmpada de azulejo, sentiu ciúme familiar, não de posse, mas de medo de perda. "E nós? Miguel? A nossa vida aqui é o nosso vinho, Isabela. Não troques por um rótulo falso." A discussão escalou como uma maré alta, palavras afiadas sobre ambição versus raízes, e quando o debate antigo entre o cosmopolita Chiado e o introspectivo Douro. Isabela, ferida, acusou: "Tu queres-me acorrentada às vinhas, como a sociedade acorrentou-me ao Tomás." Inês rebateu, lágrimas quentes: "Não. Quero-te livre, mas comigo, não num escritório que esconde o nosso amor como um vinho contrabandeado." Miguel, acordado pelo barulho, entrou na sala de pijama, olhos sonolentos. "Mães, não briguem. O amor é como o porto, espera e adoça." As palavras da criança, inocentes como uma quadra popular, desarmaram-nas.
Elas riram entre soluços, abraçando, e naquela noite, reconciliaram-se com toques suaves e promessas renovadas. Isabela recusou a oferta, optando por uma parceria local com produtores do Dão, criando um vinho colaborativo, Ponte de Corações, um branco leve simbolizando uniões improváveis. A decisão fortaleceu-as, atraindo mídia positiva, uma reportagem na RTP sobre mulheres que escolhem raízes sobre riqueza e inspirando outras a priorizar o autêntico. Um novo conflito surgiu do interior. A saúde de Dona Rosa piorara, um cancro no pulmão de anos fumando tabaco alentejano. Isabela e Inês levaram Miguel para Évora, transformando a quinta em hospício familiar. Nos Campos Dourados, Dona Rosa contava histórias de juventude, amores fugidios nas feiras de setembro, a colheita de azeitonas sob luas cheias, e Inês lia-lhe poemas de Sofia de Melbrenner, voz suave como o vento nos montados. Tu foste a minha salvação, Isabela, murmurou Dona Rosa numa tarde de sol poente, mão na de Inês. E tu, minha nora, a luz que eu não sabia precisar. Miguel desenhava flores para a avó e nas noites cantavam modas alentejanas, vozes entrelaçadas em harmonia. A perda veio suave, como o outono que veste as planícies de ouro. No funeral, numa capela de azulejos com cenas de santos protetores, a comunidade alentejana chorou, mas celebrou com um banquete de migas e ensopado de borrego, honrando a tradição de que a morte é porta para o eterno. Isabela, viúva de alma, plantou uma oliveira em memória e Inês sussurrou: ela vive em nós, como o azeite que unge o pão da vida. A resiliência delas inspirou um livro, Justiça de Corações, uma história portuguesa, seu escrito e publicado pela editora de Coimbra, com prefácio da juíza que as salvara anos antes. Tornou-se best-seller, traduzido para espanhol e francês, levando-as a palestras em Madrid e Paris, mas sempre retornando ao Porto, onde o verdadeiro lar pulsava. Num inverno de 2030, com Miguel aos 10 anos sonhando com aventuras no mar como o seu homónimo, o príncipe dos sete mares, Inês e Isabela renovaram votos numa cerimónia íntima na praia da Arribana, com o Atlântico como testemunha. Pelo amor que resiste a tormentas, brindaram com um copo de saudade redimida. Era o clímax da sua jornada, não um fim, mas um eterno começo. A maturidade trouxe uma serenidade profunda, como o Porto Town que envelhece em silêncio, ganhando camadas de complexidade. Aos 45 anos, Inês presidia secções do Tribunal Europeu em Luxemburgo, mas optava por audições remotas do seu escritório no Porto, uma sala com vistas para as pontes Luís I e Maria Pia, símbolos de conexões indestrutíveis. Seus acórdãos eram citados em direito internacional, defendendo direitos que eram em contextos pós-coloniais. Portugal, berço de explorações, deve explorar agora os mares da igualdade, escrevia ela, com a pena afiada como a de Eça de Queiroz. Isabela, aos 44, liderava uma rede de vinícolas sustentáveis de norte a sul, desde as vinhas íngremes do Douro às planícies planas do Alentejo. O Ponte de Corações ganhara medalhas em Bordeaux e a Fundação expandira para programas educativos, ensinando os jovens de bairros como o Cerco do Porto sobre empreendedorismo ético. Miguel, agora adolescente de 15, navegava entre a escola de enologia e estágios judiciais com Inês, debatendo Camus ao pequeno almoço. O amor é absurdo, mas necessário, não é, mãe Inês? Os conflitos, agora, eram suaves, discussões sobre reformas na casa ou o equilíbrio entre viagens e família. Uma traição menor veio de um parceiro comercial que copiava fórmulas de vinho, mas resolveram-na com mediação, provando que a justiça, como o amor, prefere diálogo a martelos. A família crescera. Miguel namorava uma rapariga de origens moçambicanas e as duas mães sorriam, vendo ciclos renovados. O legado culminou num documentário da SIC, Amor no Douro, a saga de Inês e Isabela, filmado nas vinhas e tribunais, com depoimentos de Dona Rosa em flashbacks e Miguel narrando. Elas ensinaram-me que o verdadeiro vinho é o que une, não o que divide. Estrenado no Festival de Cinema de Évora, sob estrelas alentejanas, emocionou plateias, reacendendo debates sobre inclusão em Portugal rural.
Num entardecer de verão, sentadas na varanda da Ribeira, com Miguel tocando viola num canto, Inês e Isabela refletiam. Começamos com um crush num tribunal e olha para nós, juízas de amor. Isabela, mão na dela, respondeu, e a justiça incluiu o nosso verdadeiro amor, como prometido. O Tejo, distante mas presente, murmurava aprovação, enquanto o fado de uma rua próxima cantava de alegrias eternas. Assim, em Portugal, terra de saudades e renascimentos, elas viveram, amando com a graça dos deuses antigos, provando que o coração, quando guiado pela compaixão, vence qualquer litígio. O fim? Não há fins em histórias como esta, só capítulos que se desdobram como o rio para o mar, infinitos e luminosos.